do Renato, que a gente acaba de reproduzir um trecho, o Renato fez assim, ó. É isso que ele fez com a manifestação do vice-presidente da última quinta-feira. O Diogo Rossi estava lá. Qual era o ambiente ontem? O Grêmio manteve ainda os conselheiros / torcedores, né? Isso, tinham mais de 60, eu contei inclusive, né, Meneghetti? Mais de 60 pessoas. 60, cara. E detalhe, né, houve um combinado para que, né, se diminuísse a quantidade, não aconteceu, mas o fato é que eles foram comunicados que se houvesse qualquer tipo de manifestação, o Grêmio faria algum tipo de sanção contra quem se manifestasse. Né, acabou, né, sendo respeitoso o ambiente ali para a imprensa trabalhar. Bom, o Renato deu a entrevista, ele claramente ficou, né, queria falar aquilo que ele falou sobre o Soares. Houve um desconforto por parte do vice de futebol do Grêmio, né, pelo que a gente pôde perceber. Não só eu, mas outros colegas conseguimos visualizar ele. Ele viu a entrevista coletiva de pé à direita do técnico Renato Portaluppi. O diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, viu a entrevista coletiva sentado nas cadeiras, né, do auditório. O presidente Alberto Guerra não estava presente na sala de entrevistas coletivas. E me chamou muito a atenção que nesta partida o presidente Guerra sequer veio no ônibus do Grêmio. Ele foi à arena, ele assistiu o jogo e depois não esteve lá, né, na parte de baixo, junto à entrevista coletiva. Esse desconforto por parte do vice de futebol do Grêmio é que chamou a atenção, especialmente nas duas manifestações do Renato. Na primeira, que é a pergunta do Felipe Duarte, e depois quando eu volto a indagar e o Renato diz que é um problema que tem que se resolver e que o vice de futebol já havia se manifestado e que a gente teria que voltar a indagá-lo. A gente não teve a oportunidade, ele não se fez presente para uma nova entrevista, até para tentar dar explicações reais, porque o Renato disse, né, que sim, há alguma coisa além das dores no joelho. Certo. Eu acho que essa entrevista do Renato, primeiro, ela mostra, e aqui eu peço desculpas ao Renato, em algumas situações que eu entendia críticas a ele no campo menor, que é a escolha de jogador, plano tático, usar base, não usar e tal. Coisas que eu fiz no passado aí. E que eu me arrependi ontem. Porque o Renato é maior do que isso. O Renato tem uma representação junto ao torcedor do Grêmio e a gente pode entender o Renato. O Renato é quase uma entidade. E ele tem uma representação que quando ele fala, como falou ontem, que é algo que não tem definição, é preciso dizer isso, não tem definição. O Renato fala algo muito forte e ele não define, ele diz que tem muita coisa para acontecer. E é isso que eu quero colocar e por isso é que eu falo do tamanho dele e da necessidade da gente entender o que representa Renato. Renato é gigante dentro do processo do Grêmio e merece todo o nosso respeito. Sobre o assunto, especialmente ontem, ele define duas coisas. Primeiro, o Soares não vai se aposentar. Porque se o problema fosse tão somente o joelho, o Renato iria parar e dizer que o problema é físico. Porque isso a gente viu no jogo, ou não? Então, o Renato define isso. Gente, existe dores no joelho, vírgula, também. Também. Ele abre perguntas? Abre. O que eu quero dizer com isso? Muita gente está dizendo, o Renato não deveria falar. Não, gente, não. 105 mil sócios, 10 milhões de seguidores que precisam só de transparência, precisam só de verdade. Renato foi verdadeiro. Gente, está acontecendo sim, é assunto de diretoria sim, tem muito que acontecer ainda, tem água para passar embaixo da ponte, tem. O Diogo sabe qual é, o Meneghetti, ninguém sabe. Por quê? Porque ela está acontecendo. Então, vamos respeitar isso. Renato deu uma aula ontem de verdade. Aula do que é verdade. E o Renato, e aqui as minhas desculpas, os erros do Renato são verdadeiros também. O Renato é um sujeito de verdade, como muito bem diz o Vaguinha. E eu acho que ontem, quem critica coisas mundanas, como o lateral esquerdo errado ou certo, precisa pedir desculpa por um cara que é efetivamente superior. Aí eu vou discordar de ti, César. Aí eu vou discordar de ti. Acho que não. Acho que tudo, até essa tua última frase eu concordo integralmente. Mas eu tenho que avaliar o trabalho do Renato como técnico também. Eu posso entender que o que ele fez ontem é uma aula, como eu abri aqui o programa, de transparência, de humildade, de maturidade. E que ele mostrou ontem o tamanho dele. E tratou o assunto com a seriedade e com a franqueza que o assunto merece, até onde a porteira do Renato permite.
e ele chamou o presidente Guerra para que se manifeste. Ele deixou bem claro, o presidente e a diretoria. Mas isso não pode impedir, César, e aí tu faz uma exigência de que quem critica o Renato pela escolha do esquema tático do zagueiro, do centroavante ou do meia, tem que pedir desculpas. Aí eu não concordo. Aí eu não concordo. Porque aí tu tá tirando o respaldo de quem quer criticar e elogiar o Renato como técnico. Meneghete, poesia, Meneghete. É óbvio que é uma figura de linguagem. Poesia, eu entendi. O César foi torcedor, ele não é jornalista. Não, isso que eu disse. Eu quis dizer o seguinte. Ele terminou dizendo assim, quem critica o Renato pela escolha do lateral esquerdo como figura de linguagem, tem que pedir desculpa. Aí parece que o Renato não pode ser criticado. O que eu quero dizer... O Renato pode ser o Filipão, o Soares pode ser criticado, o Ronaldinho Gaúcho. Meneghete, é só perder o próximo jogo, nós vamos estar tudo cornetando o Renato aqui, é assim que funciona. O que eu quero dizer é que a entrevista de ontem, ela vai além das coisas do jogo. Então é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que poderia ter dito isso. Mas é a forma que eu me comuniquei, Meneghete. Eu tô discordando. Tá bem, mas é que daí tu traz o que eu quis saber, o que eu quis dizer é que ele tem que sair, a relação dele hoje, ela sai das coisas da bola. O que ele fez ontem sai do âmbito do esporte e vai para a relação da vida. Tá bem. Bem, Baldasso. Olha, eu vou dizer